Presidente, meus cumprimentos ao senhor, minha solidariedade à vereadora Andressa Malman, meus cumprimentos ao senhor e para a senhora de casa. Eu acho que a prática é o critério da verdade mesmo, vereadora Andressa. E, infelizmente, vereador Lucas, quando eu tenho um projeto que eu acho bom e inconstitucional, sabe o que eu faria se eu fosse prefeito, vereador Wagner? Simplesmente mandaria um veto e informaria: estou mandando o mesmo projeto do Executivo para ser apreciado. Porque o veto aqui, salvo o melhor juízo, é por um vício de iniciativa, vereadora Daiane. Então, se tem só vício de iniciativa e é bom, o prefeito Adiló podia ter justificado e mandado o mesmo projeto. Estava resolvida a situação. Agora, tem uma decisão política espelhada numa divergência técnica que nós temos. Porque o projeto de lei e a vedação constitucional vai determinar que essa Casa Legislativa não vai poder criar um projeto de lei que determine o seguinte: fica obrigado o prefeito a criar mais 10 vagas de médicos e nomeá-los. Isso a gente não pode fazer. Agora, se eu não posso nem mais escrever sobre política pública, o que eu estou fazendo aqui? E é isso que nós estamos legislando. Nós estamos legislando sobre política pública. Eu converso seguidamente com a vereadora Andressa Marques sobre linearidade nas decisões dos pareceres. Me manifestei aqui na semana passada sobre isso. Me manifestei sobre geração de despesa, sobre, especificamente da CCJ, sobre a possibilidade ou não de criar projeto autorizativo. E mais do que isso, me manifesto agora sobre a organização do Estado. Aqui não há nenhuma imposição de organização do Estado. Já temos médicos veterinários nomeados pela Prefeitura, e mais do que isso, vereador Alexandre, eles estão ali exclusivamente para construir a política pública. A senhora, ou qualquer pessoa de casa, acredita que o Estratégia de Saúde da Família, a vereadora Rose Frigieri, a senhora que acompanha isso, os médicos de saúde da família vão em todas as casas do município? Claro que não. A política pública é feita para ser acompanhada por agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Exclusivamente muda o modelo de coleta de dados para que nós possamos definir uma política pública clara para os animais. Fazer controle de zoonose, saber quantos animais nós temos em cada casa, porque o IBGE já faz isso, Sandra. Já faz a coleta desses dados. E nós precisamos atualizar esses dados muito mais rapidamente que atualizamos os dados da vida humana em razão da expectativa de vida de um animal. Então é simples a equação. Se o veto fosse exclusivamente constitucional, ele viria acompanhado de um projeto de lei do Executivo determinando há vício de iniciativa e sanaremos esse vício de iniciativa apresentando o mesmo projeto de lei pelo Poder Executivo. A opção do prefeito Adiló qual é? Exclusivamente vetar o projeto de lei. E isso, vereadora Andressa Malman, não diz respeito em parcela significativa ao meu eleitorado. Eu sou companheiro da senhora nessa luta, mas a senhora sabe, e eu sei muito bem, quem entende disso, que é a senhora aqui. E vetar sem nem lhe ouvir é uma tristeza. Eu só não torço para a senhora sair da base, porque senão eles fecham o DPA no outro dia. Eu torço para que a senhora permaneça na base do governo, mesmo com todos esses desgastes, para que nós mantenhamos o DPA funcionando. Agora, quem falar que o prefeito Adiló não se preocupa com os animais, não estará falando nenhuma mentira. Muito obrigado. Encerrada a discussão.